Estamos iniciando a segunda semana do PET 2 do segundo ano do ensino médio, aonde iremos novamente estarmos falando do tema que é contagem, não é isso? E os tópicos está arranjo e combinações. Arranjo ou combinação, qual usar? No que vocês olham aí na nossa tela, nós temos duas fórmulas. Nós temos aquela fórmulazinha de arranjo, aonde vemos n fatorial, né? N menos P fatorial, ou a de combinação, que nós tratamos com C, NP, que é igual a N fatorial, né? Sobre P fatorial e N menos P. Essas são as duas formulazinhas que vocês vão utilizar nos próximos exercícios que vocês virão. A diferença entre arranjo e combinação. Há uma grande dificuldade, pessoal, quando a gente vai falar de arranjo, qual é a hora que nós vamos expressar a fórmula de arranjo e qual é a hora que nós vamos expressar a parte de combinações. Então, tentei abreviar para vocês aí. Uma das maiores dificuldades dos alunos que começam a estudar a análise combinatória é saber a diferença entre arranjo e combinação. Sendo bem objetivos, vamos listar a diferença entre arranjo e combinações. Então, o que é arranjo? Arranjo quer dizer que a ordem dos elementos é importante. Então, a forma com que vai se conduzir é arranjo, tem importância. Agora, combinações. Combinações quer dizer o quê? Que a ordem dos elementos é irrelevantes. Isso aí mais na frente vocês vão estar vendo com exemplos específicos. Lembra que arranjo, a ordem é importante e em combinação é irrelevante, não é importante, tá bom? Esta imagem eu tirei do próprio PET de vocês, aonde vem falando arranjo e combinações. Um professor dispõe de 2 ingressos de cinema e decide sorteá-los entre seus alunos que acertarem um problema proposto, premiando assim 2 desses alunos. Imaginemos que 4 alunos acertassem esse problema. Então, no caso, os 4 alunos que tem lá do professor, que é o aluno Pedro, Camila, Vera e Paulo. Os alunos premiados poderão ser. Aí a gente temos as possibilidades, né? Pode ser Pedro e Camila, Pedro e Vera, ou Pedro e Paulo. Ou se não, poderemos ser Camila e Vera, ou Camila e Paulo. Ou se não, Vera e Pedro. Cada uma dessas possibilidades é um agrupamento de 2 alunos, entre os 4 que acertaram o problema. Então, nesse caso aí, vocês podem observar que em cada um desses agrupamentos, a ordem em que citamos os alunos não é importante. Dar os ingressos para Pedro e Camila ou dar para Camila e Pedro. É a mesma pessoa, tá vendo? Simplesmente fizemos o inverso. Então, quando agrupamos objetos, pessoas, etc., de modo que a ordem dos elementos não importa, chamamos esse agrupamento de combinação. Então, nesse caso aí, lógico que se eu der o ingresso para Camila e Pedro, é a mesma coisa que está indo no cinema Pedro e Camila. Então, o reversamento, na hora que eu coloco essa opção Pedro e Vera, Vera e Pedro, o que acontece? São sempre as mesmas pessoas. Então, nesse caso aí, a gente iremos usar as combinações, tá bom? Agora vamos refletir considerando outra situação. Suponha que agora o professor tem 2 ingressos, um de cinema e outro de teatro, e avisasse que o primeiro aluno sorteado iria receber o ingresso de cinema e o segundo sorteado receberia o de teatro. Olha, e agora as opções ela já modifica. Ou ele vai para o cinema, quando recebe o primeiro, ou então ele vai para o teatro. Então, há diferença agora nesse caso, né? E os alunos sorteados fossem Pedro e Camila. Nessa ordem, Pedro receberia o ingresso de cinema e Camila o de teatro. Vamos pensar se o sorteado fosse Camila e Pedro. Aí eu reverti, né? Nesse caso, Camila receberia o ingresso de cinema e Pedro de teatro. Por quê? Porque cinema está vindo primeiro, depois vem o teatro. A hora que eu falo Camila e Pedro, Pedro e Camila, está tendo alterações, porque um é para cinema e o outro é para o teatro. Assim temos uma situação em que os 2 agrupamentos, o que acontece? Nesses 2 agrupamentos aí, há significados, tá bom? São considerados agrupamentos diferentes.
Nessa situação, importa a ordem em que citamos os alunos. Quando agrupamos objetos, pessoas, etc., de modo que a ordem dos elementos importa, chamamos esse agrupamento de arranjos. Então, nesse caso aí, com certeza, arranjos sempre será mais do que combinação. Assim, no exemplo acima, se considerarmos os elementos Pedro, Camila, Vera e Paulo, vamos escrever os arranjos desses elementos, tomando de 4 elementos, tomando de 2 a 2. Então, nesse caso aí, a gente fizemos uma tomada dos elementos, que no caso Pedro, Camila, Pedro e Vera, Pedro e Paulo. No que você já chega lá embaixo, já vê Camila e Pedro. O que acontece aí? Há alteração sim, porque um é cinema e o outro é teatro. Então, a ordem aí é importante, porque foi pela colocação de cada ingresso. Neste caso aí, a gente obtemos um valor de 12, não foi isso? 12 colocações, 12 agrupamentos. Esses 12 agrupamentos é aquilo que eu falei para vocês. Arranjo é sempre dar maior quantidade do que combinações. No caso de combinações, foram 6, usando esses mesmos nomes, porque não importa a combinação, Pedro, Camila ou Camila e Pedro. Agora, para arranjo, houve sim diferença, por quê? Por causa dos ingressos, pela questão da ordem, que o primeiro ingresso seria destinado a cinema e o segundo ao teatro, não foi isso que vocês observaram? Agora é sua vez. Veja os exemplos e resolva os problemas em seguida. Então vamos lá, pessoal? Nesse caso aí está falando o seguinte: formar todas as possíveis combinações de elementos escolhidos dentre os elementos do conjunto. Quais são os elementos do conjunto? 1, 3, 5, 7, 9. Nós temos quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 elementos. Lá já fala a própria palavrinha, já fala combinações. Se já fala combinações, é só vocês lembrar da regrinha da fórmula de combinação. Qual que é a fórmula de combinação? Combinação NP, que é o número de elemento, P são as possibilidades, não é isso? Que é igual a N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Nesse caso aí, pessoal, qual o valor de N? N vai ser a quantidade de elementos que nós temos, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, N vai ser 5, tranquilo? Então, eu volto aqui e coloco N, vai ser 5. P. Quem é P? Nesse caso aí, P, vamos usar uma vírgulazinha, viu, gente? Nesse caso aí, P são as possibilidades. Lá falou o quê? Formar todos os possíveis combinações de 2 elementos. Então, P vai ser o numeral 2. Tranquilos? Então, agora vamos pegar a fórmula e vamos substituir. No lugar de N, eu vou jogar 5. Então, aqui veremos 5 fatorial sobre. Sobre quem? Vamos descobrir quem é P? Quem vale P? P são as possibilidades. Então, P é 2. Abre parênteses, deixa em evidência. N menos P. Quantos que vale N? 5. Quantos que vale P? 2. Fecha parênteses e coloca fatorial por fora. Tranquilos? Que agora? Eu substituí a fórmula. O que nós vamos fazer agora? Calcular. Lembrando que primeiro eu vou tirar do parênteses. Só depois é que eu vou tirar do fatorial. Tranquilos? Então, vem cá. Combinação de 5 e 2 é igual. Não vou fazer nada com 5, eu vou descer ele, tranquilos? Opa, cheguei. 2 fatorial. Tem alguma coisa a fazer? Não, porque primeiro eu vou tirar do parênteses. Então, eu vou descer o 2 fatorial e venho aqui. 5 menos 2 vai te dar o valor de 3. Então, aqui vai ficar 3 fatorial. Acabou? Não. Agora, vamos tirar do fatorial. Lembrando que eu vou pegar o primeiro elemento lá de cima de N e vou descer até o maior número que eu tiver embaixo. Qual que é o maior que eu tenho? O 3. Então, eu vou tirar do fatorial. Combinação de 5 e 2 é igual. 5 eu vou descer até 3. Lembra que quando a gente tira do fatorial, a gente desce multiplicando? Na forma do maior para o menor? Então, vem cá. 5 na forma decrescente, né? Vezes. Vezes quem? Antes do 5 vem o 4. Vezes 3. Posso chegar a 2 em 1? Não tem precisão, porque eu vou cortar com esse 3 fatorial embaixo. Então, eu posso simplificar, tá bom? Embaixo, como é que vai ficar?
2 fatorial, eu vou descer, é normal. 2 vezes 1. Vezes, agora, cheguei em 3 fatorial. Como que eu vou fazer? Eu vou transcrever o 3 fatorial. Que aqui agora, cortei, facilitou. Então, vem cá, combinação de 5 e 2 é igual. 5 vezes 4, 20. O 3 já foi cortado, vem com o denominador. 2 vezes 1, 2. O que terminou para mim? 20 dividido por 2, 10. Isso quer dizer o quê? Que há 10 combinações. Tranquilos? Bom, agora vamos para a página 18 do PET de vocês. Eu estarei resolvendo com vocês a questão 7, tá bom? Então, vem cá, tá falando o que a questão 7? Formar os arranjos dos algarismos 2, 4, 6 e 8, tomando-os 3 a 3. O que acontece? Nós temos 4 elementos e eles estão querendo a possibilidade de 3 a 3. Lembrando que a forma de arranjo, sempre vocês vão usar essa expressão. Arranjo, n, que é o número de elementos, possibilidades, que é igual a n fatorial sobre n menos p. Então, volta aqui. Arranjo é arranjo. Quantos elementos nós temos? 4 elementos. Então, no lugar de n, eu vou usar 4. P são possibilidades. E lá falou o quê? Tornando-os 3 a 3. Então, se é de 3 a 3, eu vou usar no lugar de P, 3. Tranquilos? Voltando. N, quem é N? N é 4. Então, viremos 4 fatorial sobre quem? 3. Opa, 3 não. N é quantos? N é 4. Então, aqui eu vou colocar o algarismo 4 menos P, que é a possibilidade. Qual que é essa possibilidade? 3. Fecho parênteses, coloco fatorial. O que aconteceu aqui? Eu peguei a forma geral de arranjo, substituí. Agora eu vou calcular. Então, vamos lá? Arranjo de 4 e 3 é igual. Vou descer o 4 fatorial, não tenho nada para fazer com ele aqui agora. Agora aqui eu vou eliminar parênteses. Então, vem 4 menos 3 vai te dar 1 fatorial. O que vai acontecer aqui agora? Agora eu vou tirar do arranjo, eu vou tirar do fatorial. Então, vem arranjo de 4 e 3 é igual. Eu vou pegar o numeral 4 fatorial e vou descer até o 1 fatorial. Como vai ficar? Em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, aqui virá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. Sobre quem? Sobre 1 fatorial. O que vai acontecer aqui? Cota, cota. O que sobrou para nós multiplicarmos? Arranjo de 4 e 3 é igual. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, o que acontece? Há 24 possibilidades com esses algarismos de 3 a 3. Agora é a sua vez. Lá no PET de vocês, na página 18 e 19, vocês vão encontrar os exercícios que estão relacionados do 3 ao 10. Lembrando que nos slides anterior eu resolvi com vocês 2 exercícios. Então, tá ficando o restante para vocês, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, não hesite. Me chame no PV, me chame pelo grupo. Estou pronta para poder sanar a dificuldade de vocês entre arranjo e combinações, tá bom? Forte abraço. E para fecharmos essa aula, o que nós temos? A esperança é mais forte que o medo. Eu acredito que em breve estaremos juntos. Eu acredito que em breve estaremos na Escola Princesa Isabel. E vocês, alunas? Eu espero encontrarmos todas na Santa Paz, não é isso? Que todas estejam ansiosas também, assim como eu, para um retorno breve. Assim que Deus nos permitir, essa pandemia acabar, pode ter certeza, estaremos juntos. Bom? Então tá. Forte abraço, até a próxima aula.